E eu já vou avisando aqui a vocês de que o vilão desse episódio novo de Digimon Goes Game foi a Jellymon, né? Mesmo que de uma forma direta ou indireta, sei lá, mas ela levou esporro do Kyoshiro e a gente viu um pouco mais do Antilamon, viu? Se você quiser saber mais, então você já sabe onde ficar. Deixando claro aqui pra vocês de que esse episódio aí foi mais uma parte da fórmula repetitiva de Digimon Goes Game, que traz aí ação, que traz um pouco de aventura e enredo, mas nada tão longo. E eu não vou dizer que foi um episódio ruim, porque na minha concepção não teve tudo de ruim. Porém, a gente queria que trabalhasse um pouco mais esse enredo, queríamos que trabalhasse aí um pouco mais o plot do Gamamon, do pai do Hiro, queríamos que trabalhasse, mas infelizmente é uma coisa que a gente não vai ter, e Ghost Game já deixou isso claro. E esse episódio principalmente foi focado na Fada dos Desejos, para nós brasileiros ela se chama Fada do Dente. Sempre há aquela teoria de quando a gente é criança, que quando o nosso primeiro dente cai, a gente coloca um dente por detrás do travesseiro, e no outro dia irá aparecer dinheiro ou qualquer coisa que a gente deseja. E foi bem nessa lógica que utilizaram para esse episódio, até porque o Antilamon, ele era um Digimon que realizava os desejos das pessoas e fazia exatamente isso, deixava aí o desejo ao lado do travesseiro ou debaixo do travesseiro. Porém, a gente se enganou de que teríamos um vilão avulso que estaria fazendo toda a maldade por detrás. Na verdade, esse vilão era a própria Jellymon, que estava tentando começar aí o business dela. E não é a primeira vez que ela faz isso, não é a segunda vez, não é a terceira, e eu acredito que não vai ser a última, né? A Jellymon, ela é uma Digimon muito ambiciosa, faz tudo por dinheiro, inclusive coloca aí o mundo humano em perigo por dinheiro também. Agora, um questionamento que me veio à mente era do porquê o Kyoshiro, quando viajou, não levou a Jellymon junto com ele. Será que é porque ela é um peso morto? Será que é porque ela só atrapalha em qualquer lugar onde ela esteja? Talvez. Mas não levando a Jellymon com ele, o Kyoshiro acabou deixando um problema com os amigos, né? E foi exatamente isso que ela fez. Assumiu um business, fez contrato com os Antilomons que davam para as pessoas tudo o que elas queriam, porém ela não sabia de que por detrás de todos esses desejos havia uma troca, né? Não tinha como os Antilomons criarem tudo do nada. E eles sempre utilizavam de materiais que já existiam no mundo humano, né? Deterioravam esses materiais para criar novos materiais. E, infelizmente, após descobrir que era essa forma em que os Antilomons trabalhavam, ela acabou quebrando a cara porque era tarde demais e o núcleo principal, basicamente apenas o Hiro, a Huli e seus Digimons precisavam parar eles, né? A batalha dos Digimons foi até legal de se ver, né? A gente conseguiu ver bastante das habilidades dos Antilomons, foi muito legal de se ver mesmo, principalmente porque a gente não tinha visto tanto dele no anime, né, de Digimon Tamers, então a gente conseguiu ver aí um pouco mais sobre como as habilidades deles funcionam. Achei bem legal, bem bonito de se ver, e apesar do núcleo principal ter atingido a evolução perfeita, ainda assim o Cano-Esmon e o Lamortimon não estavam dando conta de parar os três. E só dando aqui um breve aviso a vocês, os Antilomons, eles conseguiam se curar. Então, assim, não importava o quanto de porrada eles tomavam, o quanto eles se machucavam naquela batalha, porque no final eles sempre se curavam e iam lá de novo contra o Cano-Esmon e o Lamortimon, que estavam ali com o tempo contado, né, para se manterem na evolução perfeita. E aí havia surgido todo aquele problema de como eles iriam derrotar o inimigo, porque a Jellymon já tinha pedido para os Antilomons pararem, porém eles possuíam um código de conduta a qual eles não poderiam parar de entregar os desejos, e isso fazia parte do contrato que eles tinham com a Jellymon. A Jellymon acaba descobrindo que ela precisava cancelar todos os desejos que as pessoas fizeram lá no website dela, para que então os Antilomons também parassem de reconstruir os átomos. Inclusive, essa foi a justificativa dada pelos próprios Antilomons no final, né? O pai do Hiro avisa de que eles conseguem reconstruir átomos, né? Acaba dando uma lógica meio que científica do nosso mundo para o que Digimons podem fazer. E aí a Jellymon, ela finalmente consegue cancelar todos os pedidos, o núcleo principal já estava perto de tomar uma boa de uma porrada por causa da Jellymon também, porém depois de tudo eles conseguem resolver o problema. A gente vê o Kyoshiro chegando e o Kyoshiro dá um esporro na Jellymon, até porque, sendo honesto com vocês, tá chato, né? Ver a Jellymon, ao invés de ajudar o grupo, apenas se manter neutra ou contribuir de uma forma negativa
com o grupo, justamente porque ela quer ter o business dela, justamente porque ela quer ter a própria empresa, enfim. A Jellimon, que antes era uma Digimon bastante adorada pelo público, principalmente nos primeiros episódios de Ghost Game, agora, pelo menos pra mim, tá sendo uma das mais chatas mesmo, sem possuir focos em batalha, sem possuir seriedade em momentos que exigem mais atenção, né? E apenas criando problemas, tipo, inúteis pro núcleo principal, problemas que poderiam ser evitados assim, de uma forma bem rápida. E eu vou arriscar aqui dizer a vocês de que em todas as temporadas de Digimon, eu nunca vi uma Digimon tão chata como Jellimon. Real, tão chata. Ela é muito chata. Adoro as evoluções dela. Não estou falando do design, do papel dela em Ghost Game, mas ela está sendo muito chata. Estão trabalhando com a personagem de uma forma ridícula. O Gamamon tem todo aquele jeitão criança dele, porém ainda assim a gente tem aquele mistério que ronda o Gulus Gamamon, né? O Angoramon é um Digimon que é bem quieto na dele, porém ele tem os contatos deles que são Digimons, ele sabe muito do Digimundo, então assim, ele sempre tem algo que contribui pro time ou pro anime como um todo. A Jellimon não tem. Tentaram literalmente transformar ela em um alívio cômico ambulante e ela está se tornando muito chata, muito chata. Porém, no final do episódio, o Kyoshiro ele acaba encontrando aí um trabalho muito legal até, né, pros Antilamon, que é em um lugar reciclável, onde eles vão transformar em uma matéria que já é usada em matéria nova. Foi bastante inteligente do anime utilizar esse conceito, uma vez de que os Antilamon, eles não criavam as coisas do nada, e sim de material que já existia. Ou seja, eles vão criar coisas a partir de material reciclável que já existe no mundo humano. É uma teoria interessante e bem lógica de ser trabalhada. Inclusive, o Kyoshiro foi muito inteligente em ter feito isso. E para o próximo episódio, a gente vai ter o Ghost Newspaper, que nada mais é do que o jornal aí fantasma ou algo relacionado a isso. Não me veio à mente nenhum Digimon que vai estar correlacionado a esse episódio, mas a gente vai estar aqui na próxima semana para discutir com vocês. Sou Lindo Chamada Geek, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Tchau, valeu!